com a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe na varanda mais famosa do Brasil. Está no ar o programa Santos Total e no comando tem ele, Marcão. Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Chegamos com o programa Santos Total nesta quinta-feira, dia 30/6/2022, para falar tudo sobre o Santos que empatou ontem contra o Deportivo Táchira no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. Um resultado que, por tudo aquilo que o time não jogou, foi até um bom resultado, né? O Santos, mais uma vez, decepcionou o seu torcedor. Uma partida medíocre do Santos Futebol Clube. Vamos falar muito sobre isso, né? O Santos jogando mais uma vez muito mal. É claro que na atual circunstância, onde o empate tem sido comemorado como vitória por alguns, o resultado acabou não sendo tão ruim assim, porque o Santos traz a decisão para a Vila Belmiro para enfrentar o fraquíssimo Deportivo Táchira da Venezuela. Falar muito sobre isso. Claro, o Varanda Futebol Debate já começa a fazer também, né, a cobertura para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado tem Santos e Flamengo. O Bustos falou ontem após o jogo e olha, por incrível que pareça, o milagre vai acontecer. Os que estavam machucados ontem estão prontos para sábado. É, meus amigos varandeiros. Na Sul-Americana, um sente a coxa, outro sente a panturrilha. Campeonato Brasileiro, tá todo mundo bem. Fica claro, fica evidente a irresponsabilidade de quem comanda o Santos Futebol Clube, dentro e fora de campo, em poupar jogadores no torneio sul-americano, onde o Santos sempre teve muita tradição, né? Para quem acreditava que 4, 5 jogadores estavam machucados, isso é tudo balela. Jogadores foram realmente poupados e não viajaram para a Venezuela. Isso é claro, é evidente, né? Ninguém é tão imaturo assim de imaginar que contra a Católica o Santos não levou 10 jogadores porque estavam machucados. Que contra o La Calera o Santos jogou com time misto porque tinha jogador machucado. E contra também o time do Banfield, na última rodada da fase de grupos, o Santos também jogou com time alternativo porque tinha jogador machucado. Claro que machucado mesmo, nós só tínhamos o Matson. O Matson é o único jogador machucado. E 3 jogadores suspensos. Ontem, o Barbosa, o John e também o Léo Batistão. Ou seja, apenas 4 jogadores não podiam realmente estar em campo ontem. E lembrando que o John é reserva, né? Então somente 3. O Santos ontem deveria ter somente 3 desfalques na partida contra o Táchira e já deveria ter decidido o jogo na Venezuela. É muito simples. Fazer o resultado na Venezuela traz o jogo aqui para o Brasil em condições tranquilas e aí sim você poupa o time, né? Seria o óbvio, o que todo mundo faz em partidas de mata-mata. Quando você pega um adversário mais fácil, mais tranquilo, você vai com aquilo que você tem de melhor no primeiro jogo para tentar matar o jogo e aí sim administrar na segunda partida. E não fazer o inverso como o Santos fez ontem, né? Então é mais uma prova que o planejamento é esdrúxulo. É péssimo o planejamento do Santos no futebol, né? Tá certo? Bom, vamos chamá-lo na varanda mais famosa do Brasil. Já mando um grande abraço pra galera que está curtindo o Varanda Futebol Debate, o programa Santos Total no chat. Você percebe que hoje não estamos ao vivo, especialmente hoje o programa Santos Total está gravado, mas claro, estamos aqui mantendo a nossa disciplina de horários para trazer para você as principais informações do Santos Futebol Clube. Mas você pode aí discutir no chat, o programa está rodando neste momento como estreia, você pode e vai, claro, durante todo o dia de hoje, para você que não pôde acompanhar o Santos Total no meio-dia, você pode acompanhar durante todo o dia, o programa fica disponibilizado no YouTube, coloca aí o seu comentário, que eu sempre gosto de ler os comentários da galera. Bom, vamos chamá-lo na varanda mais famosa do Brasil?
O queridinho da galera, o setorista do Peixão, alô, alô. Lucas Rato, o setorista do Peixão. Alô, alô, Lucas Rato, grande abraço, grande tarde pra você, ao vivo, programa Santos Total. Fala comigo, Lucas Rato, as notícias do Santos, que empatou ontem 1-1 contra o Táchira. Fala, Marcão! Uma boa tarde, um grande abraço, um abraço para a Nação Santista, todos os varandeiros que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar, e mandar um abraço aí para a galera do chat aí, que sempre está interagindo conosco. Um grande abraço, uma boa tarde. É, Marcão, Santos que empatou no dia de ontem contra o Deportivo Táchira e agora precisa apenas de uma vitória simples na Vila Belmiro na próxima quarta-feira para avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Santos ontem que entrou com um time bastante alternativo, um salário desses jogadores que não atuavam bastante tempo, Vinícius Balieiro, William Maranhão, Carlos Sanches, Luiz Felipe, a atuação desses jogadores aí que não atuavam desde o começo do ano e mal jogaram com o Fabian Bustos. Tem jogadores chegando ao fim de contrato, um salário aí do mercado, o Santos indo atrás de um lateral direito e já aí fazer a projeção do jogo contra o Flamengo, partida no próximo sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maravilha, Lucas Rato. Rato, o resultado de ontem, olha, acabou sendo bom aquele gol do Angulo no finalzinho, né, Rato? Já praticamente aos 41 minutos do segundo tempo, faltando 4 para acabar o tempo regulamentar, o Santos achou o empate. O primeiro tempo do Santos horroroso, né? Horroroso o primeiro tempo do Santos, com o Balieiro pela direita, o Ângelo muito mal, o Júlio muito mal, o Angulo mal. Ainda se salvaram Bruno Oliveira um pouquinho, tentou algumas jogadas ali pelo lado direito do ataque do Peixe. Eu entendo que o Luiz Felipe fez uma boa partida, o Camacho fez uma partida até certo ponto regular, mas no mais o Santos muito mal, em especial no primeiro tempo. No segundo tempo, Rato, o Santos voltou até um pouquinho melhor, né? As alterações do Bustos surtiram efeito, porque o Auro Júnior na direita foi muito melhor do que o Balieiro, que estava sem ritmo. Não dá para crucificar aqui o Vinícius Balieiro, né? Perceba, o Balieiro não jogava desde março. Você trouxe a informação ontem que o último jogo do Balieiro tinha sido contra o Palmeiras no Campeonato Paulista no Allianz Parque. Ou seja, o Balieiro estava 3 meses sem jogar um minuto no time principal do Santos Futebol Clube. Chegou inclusive a treinar à parte, não ser relacionado à maioria dos jogos. Aí você traz o Balieiro para um jogo decisivo e coloca o jogador numa posição que não é a dele, como lateral direito. Então, como cobrar do Balieiro, né? Como cobrar do Luiz Felipe, que havia jogado sua última partida em janeiro pelo Santos Futebol Clube? Então, são essas questões, né, que a gente não consegue entender do treinador Fabian Bustos. Lucas Rato, eu entendo que o resultado de ontem, por tudo aquilo que o Santos não mostrou, até certo ponto foi bom, porque o Santos mantém vivo as esperanças na Copa Sul-Americana. Mas repito, ressalto, o que estão fazendo com o Santos Futebol Clube, na minha opinião, é uma vergonha. O Santos não está respeitando o seu torcedor. O Santos não está respeitando os mais de 30 mil sócios, os mais de 8 milhões de torcedores que torcem pelo clube. Tá certo? Ao colocar um time alternativo numa competição importante, o Santos que não ganha absolutamente nada há muito tempo, Lucas Rato. Marcão, um lado positivo de ontem é que o Santos se mantém vivo na Copa Sul-Americana e precisa apenas de uma vitória por 1-0, 2-1, precisa de uma vitória simples na Vila Belmiro para conseguir a classificação para as quartas de final. Mas foi um jogo muito ruim do Santos, principalmente no primeiro tempo. O Santos já vimos que o Santos iria com um time alternativo, com um time misto, e aí a gente esperava atuações individuais dos jogadores, já que o coletivo dificilmente teria, porque são jogadores que não atuam juntos, jogadores desentrosados. O Vinícius Balieiro na lateral direita, como você disse bem, é um jogador que estava improvisado na lateral direita, ele não joga ali naquela posição, a dele é o meio campo, ele é volante. Lógico que ele estava ali fora de posição, estava tentando fazer o feijão com arroz, toda a bola que chegava nele, ele dava um estourão para frente e estava perdendo muito tempo de bola também, bola aérea. É um jogador que não é da posição, um jogador que está fora de ritmo. O Luiz Felipe, apesar de faz muito tempo de não jogar, desde janeiro que o Luiz Felipe não jogava. A última vez que o Luiz Felipe jogou foi contra o Botafogo de São Paulo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, na derrota por 1-0 na Vila Belmiro, que fez uma partida boa, né? Razoável, pelo que se esperava do Luiz Felipe depois de tanto tempo sem entrar.
Então, o Santos começou uma partida ali com esse time, com um time misto, uma partida onde o Santos fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente do lado direito, onde mais atacou o Deportivo Táchira, e teve a infelicidade do Vinícius Zanocelo em fazer aquele gol contra. Ele que saiu tropeçando, cabeceou para o próprio gol, não deu para o João Paulo defender. E aí vem o segundo tempo e aí o Fabian Bustos coloca o Auro Júnior na lateral direita, onde melhora muito aquele setor do Santos, onde melhora muito o lado direito. E o Auro não começou o jogo por estar com desgaste físico, e aí joga os 45 minutos finais. Então não dá para entender o pensamento do Fabian Bustos, mas o Santos melhorou muito daquele lado, com o Auro apoiando bastante. Teve entrada ainda no segundo tempo do Santos, do William Maranhão, e no final o Santos ainda conseguiu ser premiado com um gol do Angulo e um passe do Carlos Santos, uma bela jogada que começou do Juan Seco. Então é isso, né? O Santos aí consegue levar esse lado positivo para Vila Belmiro, dado aí como que foi o jogo de ontem, Marcão. É verdade. Bom, eu vi muito torcedor bravo, eu vi alguns torcedores felizes com o resultado, né? Eu entendo que aqueles torcedores que estão chateados, eu acho que são torcedores que têm um lado mais competitivo, né? Ou seja, aprenderam a ver o Santos ganhar títulos, ganhar jogos, jogar bem, jogar pra cima. Aqueles que estão confortáveis com o empate, me parece que já estão se acostumando a ver o Santos nessa nova versão desde 2021 pra cá, né? Um time que aceita empatar com o Deportivo Táchira. Olha, o Palmeiras enfrentou o Táchira no Brasil e na Venezuela, passou o carro nas duas partidas, né? Nas duas partidas. Então, o respeito que nós deveríamos ter com o Táchira era ganhar do Táchira na Venezuela jogando com aquilo que nós tínhamos de melhor. Repito, o Santos ontem não deveria ter jogado com apenas 4 jogadores. O Sandro, o Barbosa, o Léo Batistão e o John. Estes não estavam em condição de jogo. Aliás, mais um, o Matson. 5 jogadores ontem não estavam em condição de jogo. Outros 5 poderiam ter entrado em campo ontem. Ricardo Goulart, Bauerman, Rodrigo Fernandes, né? Estes poderiam normalmente ter jogado ontem. Né? Então, mais uma vez, o Santos acaba menosprezando a Copa Sul-Americana e aí trazendo a pressão para cima. Né? Agora, eu entendo o seguinte: o ciclo do Fabian Bustos no Santos Futebol Clube deveria ser encerrado pela diretoria. Não adianta levar o problema mais para frente. Fica claro que o Fabian Bustos não tem um planejamento, uma organização tática. Qual foi a evolução do Santos nos últimos jogos? Qual a jogada ensaiada que o Santos tem mostrado nas últimas partidas? Mais do que isso, quem são os 11 titulares do treinador Fabian Bustos? Alguém acredita que o jogador tem confiança de jogar com o Bustos ou não? Qual confiança que o Bustos tem passado para esse elenco se a cada jogo ele coloca um time diferente? Então é preciso abreviar, a diretoria, na minha opinião, precisa tomar uma atitude rápida, e é difícil cobrar velocidade, agilidade dessa diretoria do Santos, que é muito lenta, é muito morosa. Mas para mim, fim da linha para o Fabian Bustos. Vão esperar mais o quê? O Santos perder para o Flamengo? Independente se conseguir um bom resultado contra o Flamengo, é preciso começar o trabalho novamente, infelizmente. Não queríamos isso. Eu até pouco tempo atrás defendia a permanência do Fabian Bustos. Mas olha, não dá para defender um treinador que a cada jogo coloca um time diferente, que mesmo poupando os seus jogadores, na hora dos momentos especiais de um clube, que são decisões, ele não conta com seus principais jogadores. Ou seja, isso é fruto de uma incompetência no planejamento como um todo, liderada pelo treinador Fabian Bustos. Contra o Corinthians, não tivemos o zagueiro Michael. E outros desfalques também contra o Corinthians. No Campeonato Brasileiro, na última rodada, também tivemos jogadores poupados. Ontem, mais uma vez, jogadores poupados. Ou seja, o torcedor do Santos não tem o prazer de ver o time principal em campo, por mais duvidoso que seja. Mas não dá nem pra gente criticar o elenco, porque qual que é o elenco do Santos? Qual que é o time do Santos Futebol Clube? Então, pra mim, não dá mais pra continuar insistindo com o treinador Fabian Bustos.
é um inventor. É o famoso professor Pardal. E o que mais me chama a atenção, Lucas Zatto, foi a declaração do Bustos após a partida, onde ele fala o seguinte: era injusto não somar pontos. Ou seja, estão apequenando o Santos Futebol Clube, Lucas Zatto. Porque, veja, exato, Marcão. Ele tá feliz, ele tá contente em somar pontos contra o Táchira. É muito pouco para um time do tamanho, da grandeza do Santos Futebol Clube. Isso me incomoda muito, viu, Lucas Zatto? Mostra que a história do Santos está sendo resumida em Fabian Bustos, né? O conquistador de empates, viu, Lucas Zatto? É, um técnico que empata bastante e gosta de colocar times alternativos, né? Gosta de fazer uma parafernália no time. Eu entendo que o Santos deveria chegar no Fabian Bustos, a diretoria, conversar com a comissão técnica do Bustos e encerrar o ciclo do Fabian Bustos, aproveitar ainda que o Santos tem a Copa Sul-Americana. O Santos eu acredito que o Santos vai conseguir avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, mas dessa forma que está sendo o trabalho do Fabian Bustos, não vai chegar muito longe, não vai passar das quartas, vai passar da semifinal. Tem o Campeonato Brasileiro ainda que o Santos está tendo uma boa colocação, dá para subir até mais, porque o campeonato ainda naquela parte ali do meio da tabela está bem embolado. E não dá para alguém da diretoria chegar no Bustos e falar, para de fazer isso, para de colocar esse time alternativo, coloca os melhores, a gente tem que ganhar, a gente não pode ficar passando esse sofrimento todo o jogo. O Santos ontem teve o Deportivo Táchira, um time que não tem lá grandes técnicas, mas o Santos avançando pega um Independente do Del Valle ou o Lanús. E aí o Bustos vai querer, passando por umas quartas de final, vai querer colocar um time alternativo novamente no primeiro jogo. Lembrando que o Santos vai, o Santos chegando até a final, né, até a semifinal e final, o Santos vai mandar todos os seus jogos na Vila Belmiro, o segundo jogo. Todos o primeiro jogo, o Fabian Bustos vai querer colocar isso, vai querer colocar um time alternativo no primeiro jogo? Não pode, né? E ontem, na coletiva, pós-jogo, o Fabian Bustos já projetou aí a partida contra o Flamengo, e o que chamou a atenção, que foi interessante que ele falou, foi justamente sobre esses jogadores que não estavam à disposição no dia de ontem e vão estar na partida do próximo sábado contra o Flamengo. E ele disse o seguinte: devemos contar com 7 ou 8 que ficaram no Brasil. Acredito que sim, vamos ter os jogadores recuperados. Então, 3 dias depois, os jogadores estão recuperados? Não dá para entender. É que departamento médico é esse? Que lesão é essa que os jogadores estão sentindo que 3 dias depois todo mundo já está recuperado para jogar contra o Flamengo? É, exatamente. É isso que eu falei. O Michael já estava em condições de viajar, né? Então, é aquele velho negócio. Quando eu falei aqui que foi irresponsável por parte do Santos não ter colocado o time principal, muita gente me criticou falando que era estudo médico, que os jogadores, se não fossem poupados, iriam estourar. Agora, vamos lá, em 3 dias tá todo mundo bom? Tá todo mundo curado? Ah, você quer enganar quem, hein? Quer dizer que o Marcos Leonardo tinha risco de contusão, 3 dias depois tá sarado, tá bem. O Michael agora tá 100%. O Michael já estava 100%. Na véspera da partida contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro no sábado. Ele poderia inclusive ter jogado sábado contra o Corinthians. O Bustos optou por não colocá-lo. Deveria ter viajado para a Venezuela. O Rodrigo Fernandes. E por que ele vai contar só com 8, com 9, Lucas? Só com 7, com 8? Muito claro isso. Porque o Rodrigo Fernandes não pode jogar. É um que tá fora. E o Madison tá fora também. Ou seja, todos os demais vão pro jogo. O que mais uma vez confirma a informação do Varanda que foi sim estratégia poupar jogador. Então é isso, né? O torcedor santista acaba sendo, na minha opinião, né? Motivo de chacota por outros times, porque o Santos não consegue vencer uma partida contra um fraco time, que é o Deportivo Táchira. Bom, o Bustos disse algumas coisas na entrevista coletiva. Ele falou o seguinte, né? Que nos levar a um bom resultado. Acreditávamos que podíamos, sempre respeitando o Deportivo Táchira, que tem uma boa equipe. Claro que estávamos mais descansados que nós, né? Ele falando que o Táchira estava mais descansado do que o Santos. Não é verdade, viu, Bustos? Se você poupou todo o time, os jogadores que você colocou em campo estavam descansados. Não é verdade sua fala. Se você poupou 5 jogadores, outros 5 estavam machucados, estava jogando com quase 10 jogadores, 8, 9 jogadores que não são titulares, você não tinha um time cansado em campo. Não é verdade o que você disse.
Faz 11 dias que eles não jogam, tá dizendo aqui o Fabian Bustos. Bustos, faziam 3 meses que o Luiz Felipe não entrava em campo. Faziam 3 meses que o Balieiro não entrava em campo. Tá certo? Que o Sanches, que outros jogadores não entravam em campo. Não é verdade, né? Há quanto tempo que o Angulo não jogava? Então, descansado, o seu time também estava, tá certo? Bom, ele diz mais. Nós jogamos no último sábado e temos que jogar sábado novamente. Mas você não quer jogar quarta, domingo, Bustos? Vai treinar o Deportivo Táchira, assim você joga de 15 em 15 dias. Tínhamos 3 suspensos, alguns garotos com dificuldades físicas. Era injusto não somar pontos, sem tirar mérito do rival. Eles ficaram em vantagem por um erro nosso. Outra inverdade, né? O Táchira, quando fez o gol, já era melhor do que o Santos, inclusive tinha perdido um gol na pequena área de cabeça. Em um escanteio saiu o gol contra. Não justificava o resultado, o jogo estava equilibrado. Repito, não era verdade. Bom, o Busto ainda falou mais. No segundo tempo fomos mudar o rumo da partida. Tivemos muitas situações. Chegamos com possibilidade por fora e demoramos para acertar e deixar o lance claro como o Sanches deixou para o Angulo na jogada do gol. Tivemos um bom resultado. Claro que ainda tem outra partida, mas as condições serão diferentes porque jogamos em casa, analisou o técnico. É um pensamento muito pequeno, né, Lucas Atto? Entender que 1-1 contra o Táchira, que o Santos não poderia fazer mais, né? O Bustos pensa pequeno, dá a impressão que ele está treinando um time pequeno do Equador e não o gigante chamado Santos Futebol Clube. Ele parece que não entendeu ainda o Fabian Bustos onde está. A estratégia tinha que ser outra, Marcão. E amigos que estão nos acompanhando, todos os varandeiros que estão nos acompanhando. A estratégia tinha que ser outra. Tinha que fazer o resultado já na Venezuela, passar o carro no Deportivo Táchira, fazer um bom resultado, vencer bem, convencendo e não dando chance para o Deportivo Táchira. E aí, no jogo da volta, na próxima quarta-feira, você sim poupa alguns jogadores, você faz uma mescla. Faz aí sim um time misto. Você poupa os jogadores aí que estão mais cansados, jogadores mais importantes do elenco, faz um misto, faz uma mescla de jogadores titulares com jogadores reservas. Você já fez um resultado na Venezuela, você tem um fraco Deportivo Táchira que é tão fraco que fez o gol no primeiro tempo, onde o Santos jogou muito mal, e o Santos melhorou um pouquinho no segundo tempo, e o Deportivo Táchira não conseguiu fazer mais nada, né? Qual grande chance que o Deportivo Táchira teve? Teve uma bola que o João Paulo, 2 bolas que o João Paulo defendeu ali na grande área, e resto não teve mais nada. Então o Santos deveria ter feito o resultado na Venezuela ontem. A estratégia do Fabian Bustos foi errada em querer levar todo mundo, levar um time todo desconfigurado, um time sem entrosamento para enfrentar o fraquíssimo Deportivo Táchira na Venezuela, Marcão. Perfeito. Lucas Atto, agora o Santos já pensa no Flamengo, o Santos que vai voltar a treinar amanhã no CT Repelé, já pensa no Flamengo sábado, 19 horas, e como o Bustos já antecipou, o Santos deve ter o retorno de 8 jogadores, né, Lucas Atto? Somente o jogador Rodrigo Fernandes, o Sandri e também o Madson deve ficar fora, no mais os jogadores devem voltar. E é muito provável que contra o Flamengo o Santos coloque aquilo que tem de melhor em campo. Agora basta saber quem são os 11 titulares do Fabian Bustos, né, Lucas Atto? São várias dúvidas aí. Auro Júnior ou Braga na direita? Felipe Jonathan ou Lucas Pires na esquerda? Aliás, tem caído muito o Lucas Pires de rendimento, né? Na sua opinião, Lucas Atto, pode ser falta de confiança do Lucas Pires? Primeiro, ainda oriundo da declaração do Bustos, né, que deu uma alfinetada no Pires depois daquela partida na Copa do Brasil. E outra, essas mudanças recorrentes do Bustos podem estar atrapalhando o rendimento do garoto Lucas Pires, que começou voando e agora caiu demais? Pode ser, Marcão, porque a gente viu ontem o Zanocelo saindo com um cara de poucos amigos, na hora que ele saiu foi substituído. Claro, devia estar chateado com o seu desempenho, mas com a substituição também, né? O Fabian Bustos faz muitas mudanças, faz muitas alterações no time, então acaba dando confiança para os jogadores. A gente entende que ele quer rodar todo o elenco, mas, por outro lado, o jogador não gosta de ficar 2, 3 partidas de fora, não gosta de ficar toda hora no banco de reservas. O jogador quer ser titular, quer ganhar uma sequência. E aí o Felipe Jonathan ganhou respiro nos últimos dias, né? Acabou entrando algumas vezes como titular, acabou ganhando confiança do técnico Fabian Bustos, e o Lucas Pires vem fazendo algumas partidas não tão boas assim, acabou caindo o rendimento do Lucas Pires. Então, no próximo sábado, muito provavelmente que ele seja titular novamente, o Lucas Pires continue ganhando
essa sequência aí no Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, e o Santos vai ter aí o que tem de melhor. O Michael deve voltar para a zaga, assim como o Bauerman. Lá na frente o Santos deve ter o Marcos Leonardo, né, o meio-campo com o Zanocelo, o Rodrigo Fernandes não joga porque está suspenso, então o Camacho deve ser o titular no próximo sábado. O Santos deve ir com o que tem de melhor. E uma informação importante aí é que todos os ingressos para essa partida contra o Flamengo estão esgotados. Então, Vila Belmiro lotada para a partida contra o Flamengo no próximo sábado, Marcão. Tá aí, portanto, ingressos esgotados para Santos e Flamengo no próximo sábado, 19 horas, na Vila Belmiro. Todos os ingressos vendidos, tá aí a informação trazida pelo Lucas Atto. E um jogador que ressurge, Lucas Atto, após a partida de ontem, é o veterano Carlos Sanches, né? Ele ressurge após o empate de ontem contra o Táchira, foi dele o passe para o gol do Angulo. O Sanches ontem, aliás, os empresários do Sanches deram uma entrevista numa rádio uruguaia falando que o Sanches pode estar saindo do Santos Futebol Clube. E curiosamente, neste mesmo dia, o Sanches reaparece e acaba sendo importante para o Santos Futebol Clube. Você acha que ele ganha uma sobrevida, ganha um fôlego no Santos Futebol Clube, o Carlos Sanches, ou realmente o futuro dele está meio que traçado aí, ele deve sair do Santos Futebol Clube por aquilo que você tem de informações, Lucas Atto? Marcão, o Carlos Sanches deve realmente sair agora no meio do ano, né? O empresário dele, o Nelson Ferro, ele deu uma entrevista para a Rádio Sport 890, lá do Uruguai, e disse que o Carlos Sanches tem aí algumas propostas e um time que está interessado nele é o Liverpool do Uruguai. Portanto, Carlos Sanches realmente deve sair dessa janela do meio do ano, mas o fato curioso foi que ele entrou, né? Depois de 100 dias, ele entra em um jogo, ganha minutagem com o Fabian Bustos, em uma partida onde o Santos naquele momento estava perdendo o jogo, estava precisando do resultado, e o Fabian Bustos não tinha colocado nenhuma oportunidade, nem com o Santos vencendo alguns jogos, não tinha colocado o Carlos Sanches. E aí, no dia de ontem, ele acaba colocando o Carlos Sanches no segundo tempo. A gente viu que é um jogador que ainda assim tem técnica, jogador que com a bola no pé não pode subestimar o Carlos Sanches, mas que não tem a mesma mobilidade que tinha antes, não tem a mesma velocidade. Teve uma bola enfiada para ele, do Juan Seco para o Carlos Sanches na linha de fundo, e ele não alcançou a bola, né? Então, claramente, ele não tem mais essa velocidade, além de falta de ritmo de jogo. Então, realmente, o Carlos Sanches deve sair no meio do ano, nessa próxima janela de transferências, Marcão. Então tá aí, Carlos Sanches deve estar deixando o Santos Futebol Clube, claro, né, Lucas Atto? Você foi feliz aí, né? O passe que o Sanches deu pro gol não pode, claro, né, de alguma forma, contornar, né, que ele fisicamente tá muito abaixo, né? Fisicamente o Carlos Sanches tá muito abaixo. Ontem deu pra ver isso, ele entrou totalmente desconectado com o jogo. Entrou em uma outra intensidade. Agora, claro, a qualidade técnica do Carlos Sanches, ela é uma qualidade técnica superior a muitos jogadores do elenco do Santos. Então, ele com a bola nos pés, ele consegue fazer realmente jogadas interessantes, como foi a do gol do Angulo. Agora, numa partida em condições normais, com um adversário mais complicado, é difícil esperar que o Sanches consiga fazer esse tipo de situação. É um jogador já em declínio físico, claro, né? Então, eu entendo que o Santos, a melhor decisão seria realmente tentar rescindir com o Sanches, e se houver um clube interessado, melhor ainda, né? Porque o Santos não teria que arcar com os salários do Sanches até o final do seu contrato, que é meio de 2023. Então, tomara que o Sanches consiga achar um time para jogar a partir do segundo semestre de julho. Lembrando, a história do Sanches no Santos é muito bonita, é o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, mas neste momento eu não consigo mais visualizar o Sanches como titular e como jogador importante nesse time. É um jogador que infelizmente voltou muito mal da contusão, tem uma pegada menor que os demais, tem uma intensidade menor que os demais, a não ser que você tenha um treinador muito inteligente que consiga tirar do Sanches aquilo que ele pode dar de melhor, que é a questão técnica. Ou seja, fazer com que ele corra menos. Eu não consigo enxergar isso no Bustos, né, Lucas Atto? Aliás, a gente não consegue enxergar nada tático do Bustos, nada estratégico do Bustos e em termos de jogadas ensaiadas, né? É um time só que tem intensidade, corre muito, mas falta um pouco de organização tática para o Fabian Bustos. Por isso, eu não consigo enxergar sucesso no Sanches treinado pelo Fabian Bustos, Lucas Atto.
Não, eu não enxergo isso também, né, Marcão? Quanto tempo já o Fábio Bustos está já no Santos, está no clube, e a gente vê poucas jogadas ensaiadas, poucas jogadas trianguladas, ultrapassagens, 1, 2 ali, jogadas na linha de fundo, no escanteio, em faltas, a gente não vê isso, né? Parece que o Fábio Bustos não tem, né, esse tipo de jogada com o Santos. Até ontem teve ali um pouquinho do que disso, né, de jogadas ensaiadas, de jogadas trabalhadas, de fazer ultrapassagens com o Bruno Oliveira e com o Ângelo pelo lado direito, né? O Bruno Oliveira dando essa dinâmica, né? Eu gosto do Bruno Oliveira porque ele faz isso, invertendo a bola pro Zanocelo, pro Lucas Pires do lado esquerdo, buscando o pivô com o Julio e com o Angulo, mas é muito pouco pro tempo que o Fábio Bustos está e pro tanto de jogos que ele já comandou o Santos, e o Santos não tem isso. E o Carlos Sanches não tem, né? Hoje o futebol exige isso, exige uma mobilidade maior, exige uma correria, o jogo é muito pegado, e hoje o futebol, infelizmente, do Brasil não tá pro Carlos Sanches, por isso que ele não deve ficar no Peixe nesse resto de temporada, Marcão. É verdade. Bom, vamos ouvir aqui alguns varandeiros, alguns WhatsApp que chegaram na noite de ontem. Vamos ouvir a galera e vamos discutir, né, aquilo que for comentado pelos varandeiros aqui ao vivo no Varanda Futebol Debate. Fala comigo. Boa noite aí a todos do Varanda Futebol Debate, aqui quem falou é o Gabriel, e olha, do jeito que o Santos tá jogando não dá, hein? Jogador apanhando da bola, dando chutão pra frente pra ver se resolve alguma coisa, e do jeito não dá, nossa, tá pedindo pra perder, viu? Aí não, hein, Bustos, vê se dá uma melhorada no segundo tempo, hein, por favor. Alô, Alberto Gabriel. Aí não, Bustos. Aí não, Bustos. O Bustos tá de brincadeira, hein? Alô, Fabiano Bustos. Aí não, hein? 992813009, fala comigo. Boa noite, Marcão. Boa noite, Rato. É o Altair de Curitiba. Jogo ruim, né? Não tem o que fazer, né? É mandar embora o Busto, né? E eu acho que um de vocês dois tinha que descer lá treinar o Santos. Eu acho que você, Marcão, tinha que descer lá e treinar o Santos. Para arrumar esse time, porque outro recurso não tem, né? Tá bom, Marcão? Um abraço para vocês. O Santos vai empatar 1-1. Tchau, tchau. Alô, Altair, grande abraço pra você. Tô fora, hein? Me tira fora dessa, viu, Altair? Tô fora de treinador, viu, meu amigo? 992813009. Vamos ouvir a galera na varanda mais famosa do Brasil. Fala comigo. Ô Marcão, não é possível, cara. Balieiro, Angulo e Júlio não é jogadores de futebol, cara. Os caras só correm e não fazem nada, mano. Devia ter entrado Renier, Fernandinho e o Juan Seco. Agora tá na cara que os caras querem derrubar o Busto, né, cara? Tá na cara. Até jogador do Santos fazendo gol pro adversário, só pode estar de brincadeira. E o Ângelo não tá com a mínima vontade de jogar bola, cara. Ele vai pro lance como não tivesse nada. Pra mim, os jovens querem queimar o Bustos. Agora, Júlio e Angulo não dá, né? Alô, Antônio Sérgio, grande abraço pra você. Olha, eu, sinceramente, eu não entendo que os jogadores estão querendo queimar o Fabiano Bustos, não. Aliás, se estão tentando queimar o Fabiano Bustos, eles também estão tendo dificuldade, porque cada jogo joga um, né? Ou seja, não dá nem pra combinar a estratégia, né, Lucas Zato? Porque eles não sabem quem vai jogar o próximo jogo. Então, se houver algo orquestrado pra tirar o Fabiano Bustos, eles precisam combinar antes da partida mesmo, porque não dá pra combinar com antecedência, porque nem eles sabem se vão jogar o próximo jogo. Mas brincadeiras à parte, eu não acredito que haja nada orquestrado pra saída do Bustos. O que existe é que o Santos tá mal, tecnicamente, taticamente, muito pela confusão que é criada pelo seu próprio treinador. Quero te ouvir sobre isso, Rato. Não acredito que esteja alguém os jogadores fazendo um complô para derrubar o Fabiano Bustos. Claro, os jogadores ficam chateados aí por não ganhar uma sequência. Falávamos isso ontem durante a transmissão. O que aconteceu já neste mês aí, com o Sandri ficando de fora da partida e ele indo nas suas redes sociais dizendo que isso depende do treinador, que ele estava 100% e está sempre 100% à disposição
do time, mas que depende do treinador. A gente viu ontem o Zanocelo saindo um pouco chateado por ter sido substituído, então os jogadores ficam chateados por não jogar, mas fazendo um complô para derrubar o Fabian Bustos, não acredito que isso esteja acontecendo, não. Até porque a gente vê dentro de campo os jogadores se entregando, a gente vê o João Paulo se entregando sempre, sempre auxiliando os jogadores dentro de campo quando o time tá mal, auxiliando a zaga, dando uma bronca no time pro time jogar. Então, as declarações da partida, né, após o jogo do último sábado contra o Corinthians, o Léo Batistão dizendo que o time tá fechado com o Fabian Bustos, então não acredito que esteja ali fazendo um complô com isso, né? E foi como você brincou, Marcão, para saber ali quem é que vai ficar e quem não vai jogar e quem é que vai querer derrubar o Fabian Bustos, tem que mandar um WhatsApp antes da partida, né? Os jogadores que ficaram no Brasil, ficaram em São Paulo, tem que mandar um WhatsApp para quem tá na Venezuela para querer derrubar o Bustos. Mas não, isso não está acontecendo no Santos, Marcão. Não está acontecendo não, isso aí, pelo menos, é claro, isso não é informação, mas a gente, é claro que a gente sabe, o clima não é ruim entre os jogadores, né? Os jogadores não tem um clima ruim entre eles, pelo contrário. O que está existindo mesmo é falta de comando, é falta de uma visão um pouco mais sóbria no futebol do Santos, né? E falta de competitividade, em termos de... Falta de ambição, essa é a palavra, né? Competitividade nem é que tá faltando. O time é até competitivo, tenta brigar. Não falta raça, não. Tá faltando um pouco mais de ambição, ou seja... Se você está disputando um campeonato sul-americano, que é um campeonato importante, coloca aquilo que tem de melhor, ou pelo menos leva aquilo que tem de melhor. Você pode acabar optando por deixar um jogador ou outro no banco, mas não poupar 4 de uma vez, 5 de uma vez. Isso não existe, né? Isso não existe, isso não pode ser validado nem por mim, nem por ninguém que goste do Santos. Agora, é claro, se você tem lá um jogador que está próximo de estourar, um jogador... Agora... Você quer que eu acredite que 4 ou 5 jogadores de um jogo para o outro fica todo mundo com risco de contusão? Eu não vou acreditar nisso. Para mim isso é utopia, para mim isso não é verdade. Né? E de repente no jogo do Brasileiro está todo mundo zero? Esse risco que havia de contusão deixa de existir? Claro que não é verdade. Né? É claro que existe uma estratégia em poupar na Sul-Americana e colocar aquilo que tem de melhor no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Santos já está eliminado na Copa do Brasil. O Santos não vai conseguir reverter o resultado contra o Corinthians, infelizmente. Não há time para isso, a não ser que aconteça aquela situação do futebol inesperada, mas muito inesperada. Porque o Santos precisa vencer de 5 Corinthians. E não há condição para isso em termos técnicos. Não há condição. Eu não me recordo quanto que o Santos venceu uma partida de 5-0. O Santos não conseguiu nem fazer isso contra Juazeirense, Fluminense do Piauí, Deportivo Táchira, Banfield, La Calera, que são times infinitamente inferiores ao Corinthians. Então não há por que acreditar que o Santos vai conseguir reverter o cenário na Copa do Brasil. Lucas Rato, eu quero mais informações do Peixe, ao vivo. Aliás, ao vivo hoje não, ao vivo estamos aqui, mas o programa será repassado, gravado para a galera no programa Santos Total, Lucas Rato. Marcão, e neste dia de hoje, nesse dia 30, se encerra o contrato de um jogador aí, Marcão, que não atuou sequer 1 minuto com a camisa do Peixe. E trata-se dele, Augusto Galvão. Hoje está acabando o contrato do Augusto Galvão, né, os 12 meses de contrato que equivaleram aí mais de 1 milhão entre salários e encargo, desde março que o jogador, né, está treina separadamente no Santos, e após aí ser avaliado pelo técnico Fabian Bustos, seu salário aí que era de R$80 mil, portanto hoje se acaba o contrato do Augusto Galvão, ele que fez apenas 3 partidas pelo Sub-20 do Santos, jogou a Copa Paulista, né, os jogadores ali Sub-20, e não jogou sequer 1 minuto com a camisa do Santos na equipe principal. Tá aí, portanto, se encerra o contrato do jogador Augusto Galvão. Tá aí, portanto, ele que veio do Real Madrid, do Castilha, time B do Real Madrid, foi apresentado aí, o melhor momento do Augusto Galvão foi na sua apresentação, entrevista coletiva, jogando bola que é bom nada, jogador é que nem perna de cobra, ninguém viu, né? Vai sair do Santos sem jogar sequer 1 minuto no time principal. Tivemos a oportunidade de vê-lo jogando
na Copa Paulista do ano passado, um jogador muito razoável, que até bate bem na bola, acabou até fazendo alguns gols. Me lembro de um gol bonito que ele fez de fora da área no time sub-20 do Santos, no sub-23, nos aspirantes. Mas mais nada do que isso, né? Agora, primeiro, né? Você disse aí, R$1 milhão é o que custou o Augusto Galvão. R$1 milhão do Galvão. R$1 milhão do Matias Lacava. 2 milhões. Kleber Reis. O Kleber Reis machucado, porque o Dracena colocou o Kleber Reis para treinar com o elenco, se machucou no joelho. Custou mais R$1 milhão ao Santos Futebol Clube por conta dessa estratégia equivocada do treinador, do executivo e do Dracena. Já são R$3 milhões. Aí você soma Ricardo Goulart, perto de R$800 mil por mês. No ano, estamos falando aí de um Ricardo Goulart que custa ao Santos Futebol Clube quase R$10 milhões no ano. Aí vamos a Angulo, R$500 mil por mês. No ano, o Angulo vai custar ao Santos R$6 milhões. Ou seja, entre Goulart e Angulo, nós temos R$16 milhões no ano. Mais 3 que eu falei, 19 milhões. Aí vamos ao Julio. O Julio ganha próximo a R$200 mil no Santos. Vezes 12, estamos falando de 2,4 milhões de reais aproximadamente. Já passamos a casa de 20 milhões de reais em termos de prejuízo. E por aí vai, né, Lucasato? Repito, isso mais uma vez mostra um erro gravíssimo de planejamento e é o dinheiro do clube que está indo para o lixo, né? Porque é muito fácil você questionar o Cueva, o Leandro Damião. Agora, temos visto muitos Cuevas, muitos Damiões nessa última gestão do Santos Futebol Clube, hein? Exato, Marcão, exato. Jogadores aí que não fizeram nada no Santos, não vem fazendo nada, como você disse aí neste ano, nesta temporada. Ricardo Goulart, Angulo, alguns jogadores. E o Ricardo Goulart não atua com o Santos há 3 jogos que ele não entra em campo. Né? Ficou ali um tempo como titular, estava mesclando entre titularidade e banco de reservas, e nos últimos 3 jogos sequer entrou no segundo tempo, entrou entre os titulares, não ganhou minutagem nos últimos 3 jogos. E aí numa partida importante como era de ontem, oitavas de final, não é relacionado, né? E o Santos alega que está fazendo trabalho preventivo. Eu ainda quero entender ainda que trabalho preventivo é esse que o Ricardo Goulart estava fazendo, se ele não entrou em campo nos últimos 3 jogos. E para dar respaldo aí para os jogadores mais novos, né? E com o Ricardo Goulart viajar com esses jogadores, os atletas. Ontem tinha muito jogador novo no Santos, jogadores da base, né? Atletas que não vêm atuando. Ter aí o respaldo do Ricardo Goulart, que é um jogador experiente e acaba não viajando, acaba não atuando. Então o Santos acaba perdendo dinheiro com jogadores aí que não vêm atuando, que são duvidosos, até agora não mostraram para o que veio. Poderia ter feito uma estratégia diferente, poderia ter trazido jogadores aí que sim ia ajudar a equipe. É claro que a gente não esperava que o Ricardo Goulart iria estar desse jeito, dessa forma, que está decepcionando o camisa 10, Ricardo Goulart, que veio como uma das principais contratações neste ano, mas o Santos poderia ter feito uma estratégia diferente e trazer jogadores melhores qualificados para ajudar a equipe nessa temporada. Exatamente. Bom, e sobre tudo isso, né? Ontem, mais uma vez, muito se falou no Neymar no Santos, né? Bom, falamos muito sobre isso no pós-jogo, no pré-jogo do Santos ontem contra o Deportivo Táchira. O salário do Neymar hoje no Paris Saint-Germain gira em torno de 18 milhões de reais por mês, ou seja, o equivalente a 2 folhas mensais do Santos Futebol Clube de pagamento. A folha do Santos hoje de pagamento está em torno de 9 milhões a 10 milhões de reais. Portanto, um Neymar por mês equivale a 2 meses de pagamento de folha no Santos. É viável? Acho muito difícil que o Santos consiga parceiros, né, que possam arcar com este valor. A não ser que o Neymar abra mão de um valor significativo. Então, a situação do Neymar... Bom, primeiro, não está confirmada ainda a saída do Neymar do Paris Saint-Germain. Eu acredito que o Neymar não fique no Paris Saint-Germain. Eu disse ontem isso.
e não é só pela informação do jornal El País, mas por tudo aquilo que nós sabemos, né? Claro que quem acompanha o futebol francês, quem acompanha um pouquinho do Neymar, sabe que o Neymar não é bem visto na França. Não é. A torcida do Paris Saint-Germain, inclusive, não grita o nome do Neymar. Tem uns que, inclusive, ofendem o Neymar antes da partida. E a torcida do Paris Saint-Germain não suporta mais o Neymar lá. Ou seja, o jogador, quando não é bem quisto, não há por que ele continuar no clube. A partir do momento que a própria diretoria do Paris Saint-Germain deixa claro que não quer contar mais com o jogador, fica evidente que o Neymar deve deixar o Paris. Agora, existe uma distância quilométrica desse fato ligar, né, a volta do Neymar ao Santos Futebol Clube. O Brasil hoje não consegue pagar o que o Neymar pode receber. Não há. Não é o Santos. Não é o Santos. Eu diria que nem Palmeiras, nem Atlético Mineiro, nem Flamengo, que são times que têm por trás grandes investimentos, conseguem arcar com aquilo que o Neymar hoje ganha no futebol francês. Então é muito difícil acreditar, repito, a não ser que o jogador aceite ganhar muito menos, que o Paris Saint-Germain concorde em pagar uma parte, aí pode haver negociação. Caso contrário, eu acho que neste momento não passa de um sonho, viu, Lucas Rato? Neymar no Santos talvez daqui 3, 4, 5 anos apenas, pelo menos é o que eu acho. Exato, né? Eu também acho isso, que daqui uns 5 anos o Neymar sim volte para o Santos. Acredito que ele vai voltar para o Santos, mas neste momento não, neste atual momento não. Acredito que daqui uns 5 anos o Neymar retorne para o Peixe. E eu vi até muitos torcedores brincando, né? Muitos torcedores nas redes sociais super falando o que o Neymar estava pensando ao ver a partida de ontem entre Santos e Deportivo Táchira. Será que ele ficou mais animado ainda com a possibilidade de ter uma volta para o Santos, né? O que ele achou da partida entre Deportivo Táchira e Santos, com assistência, com um gol ali contra do Vinícius Anocelo e assim, um gol do Angulo com assistência do Caio Sanches, Marcão. É verdade. Imagina o Neymar ontem. Claro que o Neymar deve acompanhar os jogos, né? O Neymar é claro que é um santista, ele gosta muito, tem muito carinho pelo Santos, o Neymar, e normalmente ele acompanha os jogos do Santos, né? A gente tem visto o Neymar constantemente postando algumas imagens no seu Twitter, vendo jogos do Santos Futebol Clube. E ontem ele deve ter visto. Imagina ele pensando em jogar ao lado de Julio, Angulo, né? William Maranhão armando o jogo, né? Auro Júnior cruzando para ele. É de doer, né? É duro. Então, faz com que o torcedor pense se o Santos está preparado para receber um jogador como o Neymar. Claro que não, né? Então eu acho que o Santos hoje precisa pensar em montar um time mais competitivo, em montar um time com maior qualidade técnica e passando por um detalhe que, na minha opinião, é primordial. Fazendo a limpa de jogadores, né, Lucas Rato? Se o Santos não limpar o seu elenco, a gente vai continuar convivendo com jogadores horrorosos. Então, primeiro passo é você limpar o elenco. Eu falo isso há muito tempo aqui, né? Entra temporada, sai temporada, são praticamente os mesmos jogadores. Quem é que foi afastado? É o Jobson, né? O Jobson não faz cócegas para esse elenco. Quem é que saiu do elenco? É o Thailson, é o Alanzinho. O Santos não toma uma atitude drástica nenhuma. Então, é um time que falta ter uma cabeça um pouco mais competitiva em termos de gestão de futebol, né? E se não houver uma limpa, o Santos vai continuar patinando, porque veja, ontem nós resgatamos jogadores que não vinham jogando. Balieiro, Luiz Felipe, o próprio jogador William Maranhão, o Angulo, que não jogava 3 partidas, entre outros, né? E por que isso acontece? Porque você acaba, na hora do jogo bom, tendo algum tipo de problema, e jogador ruim tem imã com jogo bom. Eu falo isso há muito tempo aqui. Jogador medíocre tem imã com jogo bom. Na hora que precisa, parece que aquele jogador ruim está no lugar certo, na hora certa. E é o que aconteceu ontem, né? Então, como que você faz para evitar isso?
tira o jogador do seu campo de visão, afasta o jogador para que não exista risco de esse cara ocupar o lugar de um outro jogador que possa te agregar mais, né? Agora, só se faz isso quando existe arrojo, quando existe alguém forte na diretoria, né? E o Santos, infelizmente, não me parece ter esse tipo de pensamento. Lucas Rato, vamos tentar projetar o Santos para a partida contra o Flamengo? Vamos lá, vamos. Vamos lá, e uma informação importante, ingressos esgotados, é isso, Lucas Rato? Teremos aí por volta de 15 a 16 mil pessoas na Vila Belmiro no próximo sábado? Exatamente, todos os ingressos foram esgotados para a partida do próximo sábado contra o Flamengo, tanto na torcida visitante quanto com o Santos. Então o Santos acaba de comunicar que os ingressos foram esgotados, não há mais ingressos para esta partida do próximo sábado. Hoje ainda é quinta-feira, tem sexta, ainda é sábado o dia inteiro, portanto a torcida vai em peso, vai lotar o Alçapão, vai lotar a Vila Belmiro. E outra informação importante sobre a arbitragem, Marcão, para essa partida contra o Flamengo. O árbitro será o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA, ele que vai pitar esta partida entre Santos e Flamengo, e o responsável do VAR vai ser o Emerson de Almeida Ferreira. O Daronco é o mesmo árbitro da estreia do Santos contra o Fluminense, né? Foi ele que não viu aquele pênalti escandaloso em cima do Angulo no final da partida. Era o Daronco, né? Era o Daronco que era o árbitro da partida. E ele que apita muitos jogos de times do Rio, né, Lucas Rato? Impressionante como o Daronco apita muitos jogos de times cariocas, né? Agora, eu me sinto até desconfortável de falar da arbitragem quando nós temos um time tão mal escalado como o do Santos Futebol Clube. Me parece covardia falar da arbitragem quando o maior problema do Santos neste momento não é a arbitragem. É um dos problemas. Mas o maior problema do Santos é o próprio Santos. Então, eu não vou questionar aqui a arbitragem antes do jogo acontecer. O Santos não está merecendo aqui que a gente perca tempo falando de arbitragem. O time está deixando muito a desejar. Portanto, não podemos desviar o foco. O maior problema do Santos hoje é o próprio Santos. Bom, vamos tentar esboçar o Santos, lembrando que amanhã nós teremos um treinamento. Amanhã nós teremos um treinamento no CT Repelé para definir o time que enfrenta o Flamengo sábado. Bom, João Paulo deve ser o goleiro, certo, Lucas Rato? Exato, João Paulo no gol. Auro Júnior, que foi ontem poupado no primeiro tempo, deve ser o titular pela direita? E Auro Júnior à direita fez o segundo tempo bom, né? Fez o segundo tempo bom, não jogou no primeiro tempo, então ele deve ser o titular ali pelo lado direito. Michael tá de volta, Michael deve voltar, a não ser que ele sinta algum problema no treinamento de amanhã, mas a princípio, pelas informações, o Michael tá recuperado. Michael e Bauerman, voltando o Bauerman também, não é isso? Isso, essa é a dupla de zaga titular do Santos. Maicon aí depois de algum tempo, né, depois de ter ali uma contusão, vai voltar a ser relacionado, deve ser o titular ao lado do Bauerman, que não jogou ontem fazendo o trabalho preventivo, né? O Bauerman não tinha nenhuma lesão constatada, não tinha nenhum desconforto, realmente ficou ali, não viajou fazendo o trabalho preventivo, ficou em São Paulo, então vai jogar, vai ser titular ao lado de Maicon sábado, Marcão. Perfeito. Bom, aí é só palpite. Eu acho que o Felipe Jonathan ganhou a posição do Lucas Pires. Eu entendo que o Felipe Jonathan, muito provavelmente, ontem também foi poupado. Eu tô apostando que vai Felipe Jonathan na esquerda contra o Flamengo. E você, Rato? Indo por essa lógica, sim, Felipe Jonathan deve ser o titular, porque ontem o Santos, na teoria, foi com os jogadores aí que teoricamente são reservas, né? Jogadores, alguma mescla aí de alguns titulares, como João Paulo, Vinícius Anocelo, o Julio à frente, e o Lucas Pires acabou atuando ontem o jogo inteiro, os 90 minutos. Seguindo a lógica do Fabian Bustos, ele deve colocar o Felipe Jonathan na esquerda contra o Flamengo. Perfeito. Agora no meio-campo, eis a dúvida, né? No meio-campo, eis a dúvida, né, Lucas Rato? Porque aí começa as mudanças que a gente não sabe o que pensa o Fabian Bustos. Acho que o Camacho será o titular no lugar do Rodrigo Fernandes. Aí, eu não sei se ele vai de Zanocelo e Sandri. E aí formaria o meio-campo com Camacho, Zanocelo e Sandri. E na frente, Ângelo, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Pode ser uma das opções. Ou ele pode ir também de Camacho, Zanocelo, Bruno Oliveira, Batistão,
Ângelo e Marcos Leonardo. Seria um time mais ofensivo. Acho que é mais ou menos por aí, né, Lucas Ato? Eu acho que vai ser a segunda opção aí, Marcão, porque o Sandri, ele já não viajou ontem por ter testado positivo, então dificilmente, muito provavelmente ele não vai jogar sábado, né? Ele ainda que tá se recuperando em casa, então não tá treinando, né? Então o Sandri é desfalque para o próximo sábado contra o Flamengo. Não acredito que o Sandri vai jogar. E aí tá mais realmente para esse segundo meio campo que você disse, Marcão. Camacho, Vinícius Zanocelo, Léo Batistão, e aí lá na frente Marcos Leonardo e Ângelo. Faltou o Bruno Oliveira aí, né? E o Bruno Oliveira, exatamente. Perfeito, Bruno Oliveira. Perfeito. Então, um provável time do Santos, pelo que esboçamos aqui, lembrando que o treino que define o time será amanhã no CT Pelé. João Paulo no gol, Auro Júnior pela direita, Michael Bauerman e Felipe Jonathan. No meio campo, Camacho, Zanocelo, Bruno Oliveira, Ângelo, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Tá aí um esboço do time. Vamos aguardar. Lembrando que a cabeça do Bustos e bumbum de criança, ninguém sabe o que pode acontecer. É somente um esboço, né, Lucas Ato? Exatamente, Marcão. Apenas um esboço, né? Tentando entender a cabeça do Fábio Bustos, dadas as circunstâncias do que ele fez ontem na partida contra o Deportivo Táchira, colocando uma mescla aí de time titular com jogadores reservas, mais jogadores reservas, e indo com força máxima no Campeonato Brasileiro. O Santos que ocupa a 8ª colocação do Brasileirão, Marcão. E olha, que impressionante, o Angulo é o artilheiro do Santos na Copa Sul-Americana. São 3 gols do Angulo na Sul-Americana. Macacos me mordam, hein, Lucas Ato? Mamãe. Angulo, artilheiro do Santos na Copa Sul-Americana. Agora não jogou nada o Angulo ontem, mas foi bonito o gol dele, hein? Não, fez uma péssima partida. O Angulo, a Conmebol tá até de brincadeira e dá o prêmio de melhor jogador da partida para o Angulo apenas pelo gol que ele fez no finalzinho, porque ele não jogou nada. Não fez absolutamente nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo, e ainda conseguiu sair premiado com um gol de empate no finalzinho do jogo. Mas tá aí, né? Ele já fez gol contra a Universidade Católica, fez gol ontem novamente contra o Deportivo Táchira. Angulo, artilheiro do Peixe na Copa Sul-Americana, e prova mais uma vez aí o que a gente vem falando, que o Fábio Bustos só coloca os jogadores reservas, porque o Angulo não é titular do Santos. Ele não foi titular na Copa do Brasil, não foi titular na maioria das partidas do Campeonato Brasileiro, mas é titular na Copa Sul-Americana. É verdade, não. Ontem o time foi totalmente reserva e claro, esse negócio, essa conversa para o boi dormir, né, Lucas Ato? O Bustos não está priorizando a Sul-Americana nem o Santos, né? O Santos mais uma vez ontem deu sorte, né? Repito, quando pegar um adversário melhor como pegou o Corinthians, toma uma piaba. E sábado se segurem na cadeira, viu? Porque é o Flamengo pela frente, não é o Táchira, não é o La Calera, não é o Universidade Católica do Equador, né? É o Flamengo, hein? Então se segurem na cadeira, porque em jogo grande, se o Bustos errar como vem errando, o Santos vai sofrer uma nova humilhação, hein? É isso, meus amigos varandeiros. Lucas Ato, sempre um prazer tê-lo aqui no Varanda. Obrigado, um grande abraço pra você, hein? Tamo junto, Marcão, que agradeço. Um grande abraço, Marcão. Um grande abraço, varandeiros e nação cientista, todo mundo aí que está nos acompanhando e vai nos acompanhar. Muito obrigado. Voltaremos depois com mais informações do Peixe, Marcão. Obrigado, valeu. Maravilha, galera. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Por causa deles que a nossa firma tá forte, é Up Sport, é Up Sport, é. Por causa deles que a nossa firma tá forte, é Up Sport, é Up Sport, é. Possui sistema seguro de dados, saque e depósito imediato, tem um atendimento humanizado, vários jogos e campeonatos, esse é o relato, meu improviso, aproveita que a cobertura é ao vivo, tudo que é preciso pra tu não ficar de pista, os melhores conteúdos e as melhores listas. E o melhor, vou falar, você pode encerrar o seu jogo antes mesmo da partida terminar, plataforma é bilíngue, Up Sport é isso aí, fala tu, Papai Joel. Tá de brinquedo de mim? Por causa deles que a nossa firma tá forte, é Up Sport, é Up Sport, é. Por causa deles que a nossa firma tá forte, é Up Sport, é Up Sport, é.